A humanidade vem, no decorrer dos milênios, enfrentando bastante dificuldade. Intempéries do tempo, né? As dificuldades do tempo, as grandes catástrofes climáticas, os grandes animais, catástrofes da medicina, de doenças que dizimaram com a humanidade, a fome, porque precisavam sair de um canto para o outro para conseguir comer. E ainda assim, a humanidade foi vencendo todos esses obstáculos, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Aí veio a tecnologia, e agora eu já estou falando aqui pertinho, né? Veio a tecnologia, e essa tecnologia fez com que a humanidade crescesse milênios em poucos anos. Mas a humanidade nunca conseguiu vencer o irremediável da vida, a morte. A humanidade nunca conseguiu vencer isso. Mas tá bom, não tem como vencer a morte. Mas como enfrentar uma situação de quase morte? Como enfrentar um diagnóstico que te deixa diante de uma situação que te trava, que te paralisa? Nós somos baseados, tomamos as nossas decisões de acordo com as nossas crenças. Nosso manual de vida são as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu no decorrer da vida. Essas são algumas das verdades da vida, tá, pessoal? Isso aí é irremediável, não adianta você querer lutar contra isso. Você vai tomar a decisão baseado naquilo que você aprendeu, seu manual de crenças. E aí, como enfrentar? Existe uma forma correta? Tem o certo? Ou não existe certo e errado aqui? Existe sim aquela forma que você achou de enfrentar o irremediável da vida, né? Nós estamos com duas pessoas aqui hoje comigo que enfrentaram momentos de dificuldade ímpar. E eu falo sempre aqui nesse podcast, desde praticamente do primeiro dia, que as pessoas confundem muito sucesso com dinheiro, confundem muito sucesso com poder, posição dentro de uma empresa, posição social, um youtuber, um cara que viralizou na internet. E, na verdade, uma das minhas principais missões nesse podcast, minha e do Sérgio, é exatamente mostrar para todo mundo que nós todos temos sucesso. Nós fazemos a economia desse país, não é o presidente que está sentado na cadeira, não é o Senado, não é um deputado, somos nós, comprando pãozinho todo dia, indo abastecer o carro, dando uma gorjeta, até mesmo uma esmola quando a gente dá para um pedinte, nós estamos girando a economia. Nós tomamos decisão todos os dias, e essas decisões nos levam ao sucesso ou às derrotas. E nós somos formados por muitas derrotas e algumas vitórias que faz de nós homens e mulheres de sucesso. E eu estou aqui hoje com duas mulheres. Inclusive o nosso podcast está ficando internacional, porque nós temos uma boliviana radicada na Argentina por muitos anos, e que hoje mora no Brasil, até no caminho agora no carro, ela veio comigo, ela falou para mim, eu sou brasileira já, eu já nunca mais quero sair daqui. E estamos com uma brasileira. E as duas enfrentaram momentos tão difíceis dessa forma. E eu fiz questão de chamá-las porque a hora que eu falar aqui um pouquinho do currículo de cada uma, não que isso defina elas, mas vai mostrar que mesmo enfrentando tudo que enfrentou, tem um currículo bacana, tem hoje, são empresárias, filha, mãe, esposa, e você vive a mesma coisa, e às vezes você está deitado no profundo de uma cama, depressivo, triste, amargurado, ou você está no seu trabalho sem saber o que vai fazer, para onde eu vou, o que eu faço, que decisão eu tomo. Esse podcast de hoje, ele é um divisor de água na sua vida, porque ele vai exatamente te mostrar que não existe a decisão correta a ser tomada, não é porque a Fabi tomou a decisão no momento que viveu, ou a Gil tomou a decisão no momento que viveu, que vai ser a mesma que você vai tomar, mas isso vai te balizar, vai te dar um norte para como sair, para como ir. Bom, se deixar, eu vou ficar, vocês já perceberam que eu vou eu vou virar, né? Então vamos lá, olha só, deixa eu virar isso aqui. Fabiana Mingorance. Tá certo, né? Especialista em psicologia organizacional do trabalho, psicodrama, saúde emocional nas organizações e desenvolvimento de liderança. Eu juro que eu nem sabia do saúde emocional. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Analista comportamental com larga experiência em atendimento de business coach, consultora organizacional, fundadora da Ser Talentos, com mais de 3.000 horas de consultoria e treinamentos.
Vivência de 20 anos em ambiente corporativo, com passagens pelas multinacionais AES, Roche, Diageo e Grupo Eco Rodovias. Fabi Migorance, para os amigos íntimos. Já me considero amigo íntimo. E aí, nós temos a Gil. Deixa eu pegar aqui, eu tive que anotar, pessoal, não tinha jeito, senão... Olha, caramba. Mentora de líderes e potencializadora de pessoas. Estudante contínua das ciências que estudam a relação das emoções, como psiconeuroimunologia, epigenética, gerontologia, entre outras. Formada em jornalismo e locução na ACSE, né, ACSE de Buenos Aires, Argentina. Trabalhou em mídias como rádio e TV do seu país. Fez cursos sobre o impacto nas mídias no COINCON, Acapulco, México. Gestão e planejamento estratégico corporativo na COINCON, Santiago, no Chile. Treinamento para empresários de alto nível no Equipment Leadership, La Paz, na Bolívia. Etiqueta e protocolo para diplomatas. Ele pegou todo Embaixada do Japão, seminários de psicologia nos adolescentes no Eclésia, Cusco, Peru e Eclésia Santiago, Calama, Chile. Fez 3 formações em coach, São Paulo, Brasil, e é Master Coach pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, mentoria Unilash The Power Within, com Tony Robbins. Gente, tá bom, currículo é maravilhoso, ótimo, legal, mas se não tiver a ciência das emoções, se não tiver um emocional, nenhum de nós aqui... Se não tiver, né... Na verdade, a vivência de vida de nada serve, porque tudo isso pode ser uma dissonância cognitiva, que é aquilo que muitas pessoas vivem. Para mim, currículo é só parte de uma pessoa, porque a base de tudo está naquilo que ela faz. Prosperidade versus abundância. Tem pessoas que são muito prósperas ou ricas, mas não têm abundância. E a abundância começa onde? Por quem verdadeiramente a pessoa é dentro dela. E isso que eu acho que importa, além dos currículos, cursos, países que a gente conheça. A qualidade da pessoa e a consonância daquilo que vive. Porque eu tenho até que organizar minha cabeça aqui, porque tem tanto assunto bombando, né, Fabi? Muito mesmo. Dissonância cognitiva ou consonância cognitiva. Vive realmente aquilo que diz? Umas aspas, rapidinho, antes de deixar essa mulher extraordinária falar. Olha, cada vez que uma pessoa fala uma coisa totalmente diferente daquilo que pensa ou sente, já isso leva o cérebro a um estado de estresse. Sim, o corpo grita. Ou seja, se você fala, mas eu acredito, mas eu sou, mas é assim mesmo, é como diz, eu já sei. Se você fala coisas que não são consonantes, coerentes com aquilo que verdadeiramente vive e pensa, já está levando o seu cérebro a um estado de estresse e a seu organismo a um estado de caos. Então, o importante não é quanto se sabe, sino quanto verdadeiramente a pessoa é. Isso é errado. Isso aconteceu no carro agora, a Fabi vindo para cá. A gente tava falando com um cliente, eu estava falando com um colega que atendeu um cliente nosso, e nós não temos cientificamente decidido o que está acontecendo lá dentro, mas a nossa experiência de 30 anos fala, é isso. E a gente é capaz de apostar um punho. Pode cortar se estiver errado, porque... É isso aí, a experiência de vida. Fabi Migorance. Eu estou muito honrada, estou muito feliz. Por mim, aqui eu só ouvia vocês. Porque eu tenho muito o que aprender, mas eu sinto também que eu tenho muito o que ensinar. Sim. Então, por conta disso, eu agradeço demais o convite. E eu adorei quando você falou sobre o que o currículo não é nada, porque é uma das coisas que eu trabalho dentro das empresas, é justamente isso, é que quando a gente vai ser apresentado, quando vai falar sobre nós, é muito fácil, é muito comum falar do que fazemos e não do que nós somos. Exato. E ontem eu fiquei pensando sobre isso, né? O que eu falaria para você sobre o meu currículo? Falei, não, eu vou mandar o currículo e vou mostrar o que eu sou lá. Porque o que faz a diferença, de fato, é o que a gente é. Então, no dia a dia, as tomadas de decisões, como eu me manifesto, como eu percebo as coisas, vão
muito mais além do que eu faço, do que eu sei, mas sim do que eu de fato sou. Eu, pelo menos, entendo desta forma, aí você me corrija se eu estiver Tá certinho, errado. é exatamente assim. A gente tem visto muitas pessoas focadas no ter, e a gente está vivendo isso, esse mundo contemporâneo está muito focado no ter. Né, a gente não vai ter um momento que a gente vai falar um pouco sobre isso, as dificuldades de contratação, esse público jovem de hoje e tudo, e muita gente focada no ter, eu ter. E é por isso que eu falo, você pega um podcast com uma criança de 15 anos, dando lição de vida, de tempo, de dinheiro, você fala o que um menino desse viveu para ele estar falando sobre algo que amanhã pode bater uma tempestade na vida dele e ele voar. Com pai, com mãe, com dinheiro. Dinheiro não é nada no meio de tudo isso aqui. Agora, por isso que eu quero ouvir a história de vocês, porque mostra exatamente isso, que dinheiro e currículo não é nada quando se vê diante do inexorável da vida. A morte, eminente, ela pode vir a qualquer momento. E aí? Tá? Você falou que não conhece a história da Fabi. Né? Eu sei um pouco, porque ela deu um ampassão um dia que a gente estava em algum lugar, e é uma história de superação incrível. Eu gostaria que ela desse um resumo pra gente, e ela falou assim pra mim, hoje, na hora que eu convidei, ela falou assim, eu não sei se eu tô preparada para falar sobre isso, então eu me sinto muito honrado, né, o Papo de Equilíbrio se sente muito honrado, de a Fabi abrir pela primeira vez ela tá abrindo um assunto que ela manteve guardado com pouquíssimas pessoas. Talvez a gente até se emocione ouvindo nela aqui, se preparem para isso, porque ela abriu para pouquíssimas pessoas isso, ela conseguiu viver isso dentro de uma caixa fechada e foi a forma que ela escolheu. Então eu gostaria, se a gente puder começar por ela, se você nos permitir aqui, ela fazer um resumo de como foi viver isso, né, como foi enfrentar isso. Né? Não é contar o que passou, né? Como foi enfrentar isso, como foi estar diante do inexorável da vida. Olha, eu posso ir a qualquer momento. Pelo que você me contou, para eu acabar a minha fala, pior ainda que isso, é a crença que existe de que minha mãe tem, minha família teve, muitos tiveram, eu vou ter. Lembra que você me falou isso um dia? Crenças aí de novo. Epigenética. Epigenética, vamos lá. Bom, eu acho que tudo que aconteceu comigo em 2023... eu tenho um olhar muito positivo e falando de maneira muito sincera, né? Em dezembro de 2022, eu fui ao hospital com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte. E chegando lá, fazendo triagens e tudo mais, o médico falou assim, tá, além da dor de cabeça, o que você tem? Eu falei, não, eu tô com a boca seca e tal. Aí ele falou assim, isso é rim, vamos ver. Aí fiz alguns exames e tal, em 4 horas eu tive um diagnóstico de câncer na bexiga. Então foi muito rápido, de uma dor de cabeça, e que eu fui ao lugar certo, com o médico certo, eu tenho essa impressão, e ele se permitiu a investigar. Né? Ele poderia ter me dado ali um remédio e ter me mandado embora, enfim. E aí eu fui diagnosticada com esse câncer, um câncer ali também que só pelos exames a gente já considerou que ele era maligno, mas eu fiz todo o procedimento para a gente entender. Eu tive muita sorte, né, porque eu fui diagnosticada logo no começo, né, enfim, e aí passou por toda aquela loucura de fazer tratamento, de ter entendimento do que ia ser feito. Quando você me convidou, você falou sobre superação. Eu não consigo ter esse olhar de superação. Eu consigo ter o olhar de que era uma coisa que eu tinha que passar. E vamos passar. Muito bem. Eu vivo Eclesiastes 33 na minha vida. Eu vivo isso. Deus preparou, está preparado, eu não vou questionar, eu não vou perguntar, eu não vou querer entender, eu vou viver, tá ali. E como é que eu encaro isso, né? Por fim, então eu fiz todo o tratamento, primeiro ia ser só uma cirurgia, aí depois na cirurgia já descobriu que precisaria de uma radioterapia, aí na radioterapia descobriu-se que precisaria de quimioterapia, e assim eu fiz todo esse passo a passo. E em 6 meses eu consegui entrar em remissão, então eu não tenho cura, mas eu tenho a remissão, então está sob controle. A remissão, para quem não sabe, a remissão é realmente assim, está controlado o tumor, ele está ali dentro de uma condição bem pequena, que ele pode não
não se manifestar de alguma outra forma, e a cura é a erradicação dele. Então, eu estou em remissão, vou passar por um processo aí por longo de 5 anos de acompanhamento, remédios e tudo mais. Mas, assim, o que fez eu lidar com isso? Toda vez eu paro para pensar, e eu pensei naquela vez, o que fez eu lidar com isso foi a gratidão. Lidar da forma que eu lidei, porque eu não parei de trabalhar, eu não mudei a minha vida. A única coisa que eu tive que fazer, que infelizmente eu tive que interromper, foi o vôlei, porque a quimioterapia me derrubava, e aí eu não conseguia ir para a quadra. Então foi a única coisa que eu suspendi. Mas a minha vida continuou. Por que ela continuou? Porque quando eu fui diagnosticada, Leandro, eu estava no melhor cenário da minha vida, no melhor momento da minha vida. Eu estava muito bem fisicamente, eu estava muito bem emocionalmente, eu estava muito bem espiritualmente. E aí, eu estava muito bem suportada, porque eu estava em um excelente hospitais com excelentes profissionais. E aí eu olhei aquilo e eu falei assim, tem melhor momento para se ter um câncer? Né? Se é que existe, mas na hora eu pensei, ué, se eu tiver que passar por isso, agora é o melhor momento, porque eu tô suportada em todas as esferas da minha vida. E aí eu fiquei só grata a Deus. Eu falei, então em gratidão a Deus eu vou viver isso da melhor forma. De gratidão a Deus eu não vou ter medo disso. Em gratidão a Deus por Ele me preparar, por Ele escolher o melhor momento, eu vou viver bem isso. E eu vivi muito bem. Você tem 2 filhos, não é isso? Eu tenho 2 filhos. Eu tive um suporte do meu marido também na ocasião muito forte, e eu vivi muito bem. Então, assim, o processo, assim, o pessoal tem muito medo da quimioterapia. Eu tive uma história com minha mãe de 12 anos de luta contra o câncer. Então, eu estava minimamente preparada e sabendo como que as coisas funcionavam. Então, eu já estava também preparada para isso. E aquilo que você falou da crença, né, da epigenética, é uma coisa muito forte para mim, porque parece que eu sempre soube que eu ia enfrentar um câncer. Eu fico às vezes pensando, será que eu não pensei tanto que isso veio? Mas eu sempre soube. Não, eu te falo, o estoicismo fala com muita clareza, né, a filosofia estoica, que é importante que você pense nas coisas que podem acontecer de ruim na sua vida, não para que você deseje que ela venha, para que você exatamente se prepare para como agir nela. Mas foi o que fez a diferença, foi exatamente isso é estoicismo. Porque eu sigo um formato de pensar na minha vida, e eu aprendi isso quando eu tive de fato uma superação, que vocês não conhecem. Aí sim eu considero, se eu tiver o tempo aqui eu falo. Pode contar. Quando de fato eu tive uma superação. Mas eu tenho um formato de pensamento que é bem isso que você trouxe. Eu tenho fé inquebrantável no melhor. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas eu estou preparado para o pior que possa me acontecer. E quando eu fui diagnosticada, eu pensei, qual é o pior que pode me acontecer? O pior que pode me acontecer é eu morrer. Naquele momento, para mim. O pior que pode acontecer é eu me afastar do meu trabalho. Então, o que eu faço para que, se esse pior acontecer, eu não sofra tanto e quem está comigo não sofra tanto? Então, em relação aos meus filhos, eu me preparei emocionalmente. Eu tomei uma decisão de não contar. Não contei, meus filhos não sabem. Eles não sabem. Não sabem que eu passei por isso. Isso é devido à idade deles? Não, isso é devido a eu não saber falar para eles. Tá, porque também são pequenos, né? Então, assim, assim, eu não tive todo mundo, não, você tem que falar, você tem que conversar, o próprio médico, as orientações todas fossem para que eu conversasse e abrisse o jogo com eles. E eu falei pro meu marido, eu não sei falar, eu não quero falar. Por quê? Crença. A minha mãe, ela teve 12 anos com câncer, a primeira quimioterapia dela arrebentou. A minha mãe ficou muito mal na quimioterapia, muito, muito mal. E eu tive um choque de ver aquela mulher forte, guerreira que eu tinha na minha mente, destruída ali, vomitando, gritando, ela ficava muito nervosa e tal. E aquilo me chocava de ver minha mãe guerreira, forte. Eu não reconheço essa mulher. E lá no momento, eu não soube traduzir isso pra minha mãe. Eu falava, ai mãe, vamos, a senhora é muito mais que isso. Como que vai deixar um negócio desse te derrubar? Foi a forma que eu soube traduzir, infelizmente. E aí eu acho que eu tinha medo de ter o meu filho ter essa impressão, acho que minha mãe não é muito forte, a minha mãe não é. Então eu mantive, não, ele vai me ver forte. Essa caminhada toda, eles nem vão perceber que eu estou doente. E toda vez que eu fiquei mal, eu tinha um acordo com meu marido, você tira eles daqui, eu tenho o dia da Fabi. O que é o dia da Fabi?
a cada um domingo sim, um domingo não, a cada 15 dias eu mando todo mundo embora. Sai marido, sai filho, sai todo mundo, é o meu dia. Uhum. Tem dia que eu estudo, tem dia que eu não faço nada, tem dia que eu me cuido, tem dia que eu cuido da casa, mas é o meu dia. E aí eu ajustei o dia da Fabi com o calendário da rádio da Químio. Então, quando eu tava mais ou menos ruim, ele já assumia com as crianças. Então, as crianças não participaram. Reforço, as orientações que eu tive é que eu tinha que ser transparente com os meus filhos. Eu ia falar isso agora, não quer dizer que seja certo ou que seja foi errado, como de eu novo. pensei. Foi a forma que você achou para lidar com a Isso. situação. E eu acho que me manteve forte, enfim. Então, eu passei por todo esse processo, muito mais preocupada em me manter forte e muito mais mas muito mais focada em passar por isso. Porque eu me sinto orgulhosa de vir aqui. Uhum. Eu me sinto orgulhosa que você me enxergue desta forma. Eu me sinto orgulhosa por saber que eu fui assim. Então, eu falei, naquele momento, eu falei, eu vou passar. Qual a pior que pode me acontecer? No trabalho, eu ficar ausente. Consultei algumas consultoras, falei, olha, meu método de trabalho é assim, meus clientes são assados, se eu faltar, você honra esse compromisso para mim? Honro. Cheguei para os meus clientes, olha, estou acontecendo isso comigo, vai acontecer, pode ser que eu me afaste, tive apoio de todo mundo, eu não perdi um dia de trabalho. Porque eu também sincronizei toda a minha agenda para os calendários que eu imaginava que eu ia ficar ruim. Então é isso, eu acho que a gratidão de eu estar no melhor cenário possível, de eu estar muito forte espiritualmente, emocionalmente, eu não tinha para onde não viver isso da melhor forma. Uhum. Eu não tinha por onde não ficar bem. Outra coisa também, um médico um dia ele falou assim para mim, logo no começo, ele falou assim, Fabiana, você tem câncer, você não está doente. Eu estava fisicamente muito bem. Uhum. Né? E isso faz a gente enfrentar o câncer de uma maneira. Então, isso eu falei, eu não tô doente. Então, assim, eu não dei valor ao câncer. Então, assim, eu o respeitei, mas eu não dei valor a ele. Ele não foi maior do que É aquele eu. trocadilho, né? Você tem câncer, não o câncer tem você, Isso, né? exatamente. E foi é uma uma fluidez. também, né? Então, pra mim, assim, volto a dizer, eu vivi normalmente. Porque eu tinha um melhor cenário. Eu acompanhei a minha mãe durante 12 anos sem cenário nenhuma. Ela ficou no SUS, né? A experiência que eu tenho com o SUS é super positiva. Exato, Nossa, eu não também, tenho nem o também, que falar. eu também. Mas por questões de estruturas, é muito complicado. Minha mãe dormia numa maca, eu dormia embaixo da maca. Eu não, eu tinha um hospital que só tinha médico lindo, enfermeira linda, gente bonita. O critério daquele hospital acho que era ser bonito pra entrar. Um monte de cama boa pra você deitar vida, e tal. comida E a gente dá graças a Deus farta. por isso, né? Como que eu vou viver aquilo triste? Uhum. Como que eu vou viver uma situação dessa, assim, falar, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, meu Deus, obrigado por estar acontecendo comigo e obrigado por você ter me apresentado o Espírito Santo antes, por você ter me colocado a minha mãe na minha vida, por você ter colocado o meu marido, por você ter colocado tudo que você colocou, por você ter me preparado do seu formato. Obrigada. Então, é isso que eu tenho, assim, a gratidão. E é o que fez eu lidar muito bem. Então, por isso que eu nem vejo como superação. Eu vejo assim, cumprindo o que Deus preparou para mim. É muito legal hoje poder ouvir isso aqui, falar isso aqui no nosso podcast, porque eu sou um crítico social. Sempre fui de criticar política, falar sobre vários temas, mas nunca fiz nada. Eu era mais um brasileiro que era técnico da seleção no dia de jogo, que era o presidente no dia de uma tomada de decisão difícil, presidente do Banco Central, sabe, economista, ministro da Fazenda, como todo brasileiro. Não sei se lá fora é assim também, mas aqui é assim. E isso me incomodava muito. Eu queria mostrar a realidade do que é, né? E a Fabi trouxe um tema aqui, o que você trouxe agora, Fabi, é muito claro que as crenças ou te limitam ou te impulsionam. E tem gente que passa uma vida tentando administrar as suas crenças e não conseguem, ou não tem acesso a estudo suficiente, a autoconhecimento suficiente para administrar as suas crenças. Eu vivi 2 pancreatites, em 12 dias eu fiz 4 cirurgias e eu passei feito um mimizento. Ó vida, ó dia, ó situação, porque eu não tinha essa estrutura que eu tenho hoje e que você enfrentou de uma forma completamente diferente. Eu não vou contar, não é o tema aqui agora, eu falar isso, mas você vê como que são as coisas. Aqui a gente entrega a realidade. Tem gente que vai enfrentar com tristeza, angústia, amargura, ó vida, ó dia, ó situação, porque eu estou passando por isso, e já tem gente que vai enfrentar
da forma que se mostra no estoicismo, que é uma filosofia de mais de 5.000 anos, que mostra sobre crenças limitantes. Tony Robbins bate em cima disso, né? Então, a gente entrega a realidade aqui. Eu sou um crítico social? Sim, mas eu estou fazendo algo para você, para mudar a sua vida, que é exatamente isso, trazendo pessoas normais. Tem 5 milhões na conta aí? Tem 7 rendas? Ainda não. Tem Isso 7 fica rendas? claro. Tem 7 rendas, formas de ganhar Não. dinheiro, né? Você não precisa disso, porque quem falou que você tem que ter isso? É legal, se você consegue, beleza, mas e aí? E é bacana que você passou por isso com os seus filhos, você segurou seus filhos. Outros podem dizer, não, os filhos precisam saber, minha avózinha morreu com câncer. Ela morreu acreditando que a minha mãe não sabia, que a gente não sabia. Ela não falava. Ela preferiu manter a mesma coisa, não falava. Bom, nós temos uma história, agora nós temos a segunda história. E nós vamos falar muito aqui, é só o início de tudo. Eu fico lisonjeada por estar com pessoas como a Fabi. Eu sou a pessoa do porquê. Eu sou a pessoa do porquê e isso me leva a investir tempo e dinheiro em entender mais o ser humano. Né? E quando falo tempo e dinheiro, estou me referindo de uma forma científica. Uhum. Eu vou detrás de ciências, eu vou investir cada vez mais os recursos que eu tenho para poder ajudar a mais pessoas, né? Escutando a Fabi, chegou um caso para mim, eu vou começar com esse caso. Ela tinha câncer na mama, estava muito ruim, tinha 8 centímetros de nódulo. E ela me escutou palestrar, me procurou, né, pelas redes sociais, e ela falou, olha, minha vida está um caos, mas eu preciso mesmo que você me ajude. Eu tenho câncer, não sei o que fazer, me ajude. Ela fez um investimento nela, porque o primeiro passo para a pessoa mostrar realmente que se ama é se dando a si mesma aquilo que tem que se dar. Ela investiu mais solteira, CLT, tudo dizia que não ia conseguir, mas ela decidiu. 8 centímetros de nódulo. Passou tempo, já entrando na sala de cirurgia, o cirurgião falou para ela, você fez acompanhamento emocional? Ela disse, sim, eu tenho uma pessoa que está do meu lado. E o médico falou, agora entendo. Comparando, tá, os 2 exames, ele falou, parabéns por isso. Porque hoje entendo que por isso você está entrando na sala de cirurgia com 0,4 milímetros. Santo Deus, coisa boa. Tem casos que eu não consigo mostrar em depoimentos dos clientes que eu acompanho, porque são pessoas que eu cuido. Eu estou para cuidar pessoas. Eu tive diagnóstico de câncer, estando sozinha em Brasil. Eu tive herpes zoster. Eu vivi um caos sozinha, sem ninguém. Eu lembro as noites que não conseguia dormir devido ao herpes zoster. Tem muitas pessoas que precisam ir para o hospital, né, a tomar morfina. Eu não tinha ninguém que possa me levar. Herpes zoster é aquela do corpo, né? Terrível, né? Exatamente. É, do corpo, que dá no corpo. É muito forte. Isso mata, só para que saibam. Essa mata, e não é a de período, boca. né, Não, e é uma dor terrível, dizem. A gente não aguenta essa dor, não consegue dormir, mas e tudo isso sozinha. E tudo começou na minha vida, precisamente como o caso da pessoa que comentei, por um problema emocional. As emoções têm o poder de atingir o organismo de forma terrível, porque aquilo que eu falo, e vou trazer sempre à tona isso, 5 minutos de qualquer mal-estar emocional, frustração, raiva, tristeza, qualquer emoção negativa, produz uma dissonância entre o coração e o cérebro. O cérebro responde em 220 milissegundos, enviando, né, um sinal de alerta para o organismo, dizendo alguma coisa vai nos ferrar. Então, precisamos nos alertar. O organismo que faz é criar cortisol e, junto com isso, 1.400 substâncias tóxicas que estão inseridas no organismo do ser humano. E se você não sabe lidar com as emoções, né, a gente quando toma algum líquido ou come, o organismo inteligente sabe como eliminar aquilo que não serve para nós. Mas com as emoções, se você não sabe trabalhar isso irá desencadear doenças a curto, médio ou longo prazo. Assim estava eu.
tentando superar a depressão e a ansiedade. Então, quando ouço a pessoas como a Fabi, eu fico muito grata, sabe por quê? Porque, primeiro que nada, as pessoas esquecem de viver o tempo eterno. Qual que é o tempo eterno? O tempo eterno é o presente. Nos focamos mais naquilo que vivemos, naquela desgraça, decepção, tristeza, mas chegamos aqui a meia hora, isso já é passado. A gente começou o programa, não sei quanto tempo, mas isso já é passado. A Fabi estava falando, mas aquilo que a Fabi estava falando pertence ao passado. O presente é o agora. O futuro irá ser, mas não uma realidade, uma visão daquilo que acontecerá. O tempo eterno sempre será o presente. Nós esquecemos desse presente e também esquecemos focar nas ferramentas que temos. A gratidão é uma arma poderosa que funciona da mesma forma que o Prozac. O Prozac é um remédio que funciona para quê, Ale? Por favor, fala. Fluoxetina, ele vai trabalhar no seu cérebro. O Prozac é um antidepressivo. Um antidepressivo. Então, quando as pessoas são gratas intencionalmente, eu sou grata por estar aqui, eu sou grata porque estou bebendo água, eu sou grata porque, meu Deus, estou completa, eu sou grata porque eu tenho pulmões para respirar. Tudo bem que aquilo que estou precisando não funciona do jeito certo, mas eu sou grata agora. Tenho tantas outras. Estou levando coerência cardíaca para meu corpo e faz que meu coração leve um sinal ao cérebro. No lugar de produzir substâncias tóxicas, está produzindo o quê? Harmonia. Então, pensa por um momento. Cada vez que você entra num caos, é como que está vendo um cardume lindo no mar, que são organismos independentes que vão numa mesma direção, e aí estão os peixinhos lindos, coloridos. Mas quando você está num estado de pressão, tem uma explosão. Isso vira um caos. Isso acontece quando a gente está emocionalmente instável. Mas quando você usa ferramentas tão simples, se focando no presente, o que faz, na verdade, é chamar novamente a cada um desses organismos, sistema digestivo, respiratório, cardíaco, circular, quantos sistemas no nosso organismo estão? E cada um deles voltam a ficar no mesmo lugar. É isso que acontece com o corpo. É isso que eu pratico e trago a minha realidade. Então, a Fabi, naquele momento e no dia a dia, se foca no presente. Com ferramentas maravilhosas que são naturais, aí ativamos essa farmácia interna. E de isso que eu falo e prego. Viver a dissonância cognitiva nos leva a erros, mas viver a consonância. De saber que, tudo bem, eu tenho um material genético que está dentro do organismo. Segundo a epigenética, a genética quer dizer com a nova genética, estuda os genes, o DNA nosso. Ela diz que o material genético está em nós. Realmente está em nós. Está em nós as doenças, está em nossos vícios, está em nosso aspecto físico. Só que desse material genético, o que se manifesta é só um 30%. Que tem a ver com nossa cor de pele, parecida aos nossos pais, o tipo de cabelo, né? 30% só. O 70% sim está dentro do DNA. 70%. É louco que vou falar e tem a ver com aquilo que você disse no começo. O 70% que tem a ver com esse material genético negativo, vícios, doenças, hábitos emocionais e quanta coisa mais que não é boa para nós, está aí atrelado, só que ele acorda. O indivíduo tem a capacidade de que ele acorde por meio de quê? Das crenças, estilo de vida e decisões. O material genético pode ser acordado por uma decisão. Então é por isso que dentro de uma mesma casa nasce 10 filhos, 9 segue o material genético e um decide ser A exceção. a exceção. E aí, deixa só terminar essa ideia. Não, só... Então, o material genético está dentro de nós e pode ser ativo por meio de decisões, crenças e estilo de vida. Isso me traz à memória uma coisa que eu aprendi lá no começo, quando também estudei teologia. Porque preciso aumentar aí, que eu também estudei teologia, tentando entender o cérebro. Entendendo que dentro de mim este poder me leva
aquilo que diz no Novo Testamento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todos os dias, nesse momento, nós estamos sendo novas criaturas. A gente nem percebe, mas temos células que estão morrendo nesse momento e estão nascendo. Ou seja, todos nós temos a decisão de ser novas criaturas e ativar um material genético ou não em nós. Só que, diante disso, existe um material genético que vai além e tem a ver com um material do divino, do eterno. Por que a pessoa que citei terminou... Meu Deus, tendo hoje 3 empresas, sendo que para mim chegou como CLT. Porque ele entendeu que tudo bem, tinha câncer, mas solteira, tinha começado a comprar uma casa parcelada 1 ano. Meu Deus, estava em caos. Mas quando ele entendeu verdadeiramente qual que era a sua essência, começou a trabalhar dentro dela aquela base que tem a ver com identidade. Eu não sou o que meus pais dizem, ou minhas gerações passadas dizem que sou. Eu sou a essência do Deus divino. Só que eu, o que trago no meu dia a dia é por meio da ciência, porque se eu falo Deus, eu sei que você que está assistindo a live não vai querer me ouvir. Exato. Mas se eu trago ciência, você vai entender que sua vida merece mais. E isso me leva a entender que aquela mulher que chegou no Brasil fugindo da depressão e ansiedade, hoje aplica tudo que ensina para ela mesma. Mais de 220 ferramentas eu tenho para que as pessoas que passam pelo meu processo saibam que a vida de plenitude dita em Job 10:10. Vou dizer para você uma coisa. Eu tô aqui em comunhão ouvindo vocês. Eu falo comunhão, que é a minha linguagem que eu aprendi de criança. E é como se Deus estivesse gritando em mim para contar uma coisa para vocês aqui. Das diversas coisas que eu já tive na vida, eu tive depressão. Eu tive depressão grave. Eu me separei, infelizmente, não deu certo meu casamento. Eu fiquei com meus 2 filhos, aí eu tive 2 pancreatite e o mundo girando de ponta cabeça e tudo mais. Eu não tinha essas ferramentas, apesar de ter tido acesso a estudo, eu não tive acesso às ferramentas, porque o estudo recorrente de uma faculdade não dá acesso a ferramentas que te levam a melhorar nesses momentos difíceis. Eu não tive acesso a isso. Então, tem uma frase simples que diz assim: Deus protege o ignorante. Eu era o ignorante. Soberbo e arrogante, achando que eu tinha um monte de coisa, porque trabalhava na multinacional e porque eu tinha estudado, e tinha carro, e tinha computador, e tinha telefone, tinha isso, tinha aquilo, e eu não tinha nada. E aí eu entrei numa depressão profunda, e isso eu já estava morando aqui, eu depressivo, muito mal, muito mal, muito mal. E preste bastante atenção, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora para não confundir a cabeça das pessoas. Depressão é uma doença grave, é um distúrbio químico do cérebro. É um distúrbio químico do cérebro, uma doença gravíssima que precisa ser tratada. A humanidade está doente. Augusto Cury fala isso há mais de 15 anos, que a humanidade está doente. Está cheio de palácios com pessoas tristes e amarguradas morando lá dentro. Essa sim é uma pandemia. Essa sim é uma pandemia, exatamente, que não teve cura até agora. A cura está em Cristo, mas as pessoas não, elas misturam as estações. E por que eu estou falando que a cura está em Cristo e me sinto emocionado de falar isso? O nosso inimigo, que está dentro da gente mesmo, o nosso ego, a Cabala fala muito sobre isso, o Satã que está dentro de nós ali, que aí depois distinguiram ele, tiraram ele, transformaram, personalizaram ele, e a Bíblia personalizou ele como sendo antítese de Deus ali. Eu não vou entrar nisso aqui, mas ele aproveita a fragilidade da mente humana. Nós somos muito frágeis, suscetíveis a muitas fraquezas. A gente pode morrer no estalo de dedo, um carro bateu, ou caiu, bateu a cabeça, ou uma doença vem, um simples negocinho, vem, pega, pum, te joga de novo por aquilo que a gente começou, a morte. Mas o que então acontece? Você frágil fisicamente, você se torna, e também espiritualmente, você dá espaço para coisas ruins tomarem conta de você. E eu tava com isso, e aí, o que aconteceu? Chegou no momento que o Leandro não tinha mais solução. Então eu deitei na minha cama, pensava em me matar várias vezes, eu pensei em tirar minha vida e tudo. E com trabalho, com emprego, com dinheiro, com tudo, com 2 filhos lindos, eu deitei na minha cama. Se não me falha, eu já namorava a Vanusa. Eu deitei na minha cama numa tarde, saí do trabalho, não conseguia trabalhar, deitei na cama. E quando eu deitei, eu passei por um sono. Eu estava namorando com ela, isso mesmo, estava namorando com ela, passei por um sono. Então nós estamos falando de ciência, força, crença, e nós vamos falar agora de milagre. Eu deitei na minha cama e eu tive uma revelação. Pousou na peseira da minha cama um gárgula, na forma de um gárgula. E ali, naquele momento, eu entendi que aquilo ali era
um espírito mau. Quando ele pousou na minha cama, eu falei, opa, eu não entendo do que eu estou vivendo de doença nem nada, mas de você eu entendo, eu sei que você é o mal. E aí eu me liguei a Deus, isso no sonho que eu estava tendo. E tive força, Deus me deu força para expulsar aquele mal. Quando eu expulsei aquele mal em voz, eu falei com ele, sai da minha vida, me deixa em paz, quem está na minha vida é Deus, eu caí de joelho. Que eu caí de joelho para orar, eu apaguei completamente, e aí Deus começou a falar o que aconteceria na minha vida. Meu casamento, as coisas que iam acontecer, e que eu nunca mais ia tomar remédio. Nunca mais ia precisar tomar remédio. Eu fui curado naquele momento. Então, eu me emociono muito porque, assim, eu venho de uma religião muito rígida e eu saí, eu larguei a congregação, eu não vou nos cultos, eu não vou na igreja, mas eu nunca me afastei. Deus nunca se afastou de mim. Teve um momento que eu achei que eu estava num deserto, vivendo sozinho, sem ele estava me carregando o tempo todo. Então, olha bem para vocês verem, né? Eu falei que esse podcast aqui era um divisor de água na vida de vocês. Você pode enfrentar com as crenças que você tem, e de repente as crenças que você tem são tão fortes, como a Fabi enfrentou, mas a Fabi foi clara em dizer, eu sou tão grata pelo Espírito Santo ter aparecido na minha vida antes, né? E as crenças dela fortaleceram. Aí você tem alguém que não contou ainda, mas que passou um momento de dificuldade tão grande na vida, que te levou a buscar esses conhecimentos que você tem hoje. E eu que não tinha, e precisou que Deus aparecesse. Quando ele aparecia, ou duas crianças iam ficar sozinhas, porque eu ia dar fim, eu ia dar cabo à minha vida. E tinha algo a mais que eu precisava entregar, talvez esse momento aqui. Né? Então, eu falei que a gente ia chorar. eu vejo assim, trazendo, eu acho assim, a gente tem diversas ferramentas e elas são excelentes, quando a gente consegue se abrir para usá-las. Mas eu percebo o carinho e o cuidado de como que Deus vai preparando a gente para enfrentar isso, né? Então, eu vivi desta forma. Sim, a gente vê. Exatamente, mas eu já estava totalmente preparada. Por outras coisas, por outros episódios, por outras superações. Então, eu acho que como Deus ele vem construindo, ele vem te fortalecendo para que você viva o que você tenha que viver. Para que você tenha condições aí, até veio na minha cabeça isso, aí você vê se está certo. Para que você altere seu destino. Não é porque você vem preparando, você vem passando. Só abrir uma aspa, ontem estava procurando, né, uma série de interpretações da Bíblia, porque, gente, eu não posso ver o ar, mas ele existe. Você pode não ver Deus, mas ele existe. Aí, achei uma tradução, né, que diz que aquela parte que todo mundo sabe, aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para bem. Só que tem uma versão, aí perdi, não dava tempo para procurar novamente. Essa versão dizia, aqueles que amam a Deus, todas as coisas conspiram para o bem dele. Porque só dessa forma Deus consegue trazer a parte material aquilo que essa pessoa espera. Ou seja, Deus usa realmente até as adversidades para que a gente possa se preparar. Por quê? Porque se a gente não tivesse passado, vamos dizer, essas necessidades quando éramos crianças, aquilo que a gente conversava, né? Quando éramos adolescentes, se você não tivesse olhado para sua mãe dessa forma, como você reagido? Meus pais são estrangeiros, moram em um país estrangeiro. Eu via eles se esforçando, né, trabalhando de tarde, a mais... meu pai, uma pessoa que me castigava lendo jornais. Ele batia em mim, tá? Ele batia com o quê? Não lembro com que não, mas lembro com que. Tem uma lista longa aí. Mas aí ele, acho que, coitado, tinha que trabalhar tanto, dar conta de 5 filhos, num lugar estrangeiro, de ser uma pessoa que trabalhava em uma multinacional, ser o assistente do irmão alfaiate.
Mas ele tinha que dar conta. E eu via ele como se surtava. E tinha vezes que ele não tinha tempo e falava, tá bom, você está castigada, vai ler o jornal. E eu lendo o jornal, que era maior que eu, e depois ficando diante do meu pai. Mas se isso não tivesse acontecido, que para mim no momento era injusto, eu não tivesse pegado essa paixão por estudar. Então, aí podemos entender que sim, existe algo divino que nos direciona a que esse músculo emocional que a gente tem que usar em um momento determinado possa ser ativo. E eu só vou abrir umas aspas aqui para dizer o seguinte, você que está assistindo esse podcast, eu não sei como que está. Pode ser que sua vida esteja virada. Pode ser que o contrato que é um mês já não deu certo. Pode ser que seu marido abandonou você. Pode ser que teve um diagnóstico negativo do médico. Mas saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinha. Existe um Deus que está torcendo por você e que tudo isso que está vivenciando irá usá-lo para bem no seu futuro. E não se foque no futuro. Se foque naquilo que no presente tem. Porque saiba que isso está fazendo realidade aquilo que você precisa para o hoje. Olha aquilo que a Fabi hoje trouxe, né? Gente, pessoas que têm filhos, o que ia fazer? Você falou uma coisa muito importante que a gente começa a dar uma outra tônica aqui. Se foque no presente e não no futuro. Eu vivi uma vida focando no futuro. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Fala-se muito nisso. Você tem que mentalizar aquilo que você deseja, né? Coloca uma foto e escreve e tal. Ótimo. Nada Agora, errado. Nada errado. Vamos entregar uma realidade de vida aqui. Maravilhoso. Você tem que visualizar o seu futuro, ver como você quer estar daqui 5 anos. Como você quer estar daqui 5 anos? É verdade, se eu sair na rua aqui, pegar uma multidão e perguntar o que você sonha, não sabe o que sonha. Não... Beleza. Mas viva o presente intensamente. É isso. O tempo eterno. O tempo eterno. Porque você vivendo o presente, você está construindo o seu futuro. Tem uma frase, eu não sei quem fez, quem criou, mas eu ouvi pelo Conrado Adolfo, que fala assim, se concentra no jogo e não no que está em jogo. Ótimo. Então, se concentra no jogo, não no que está em jogo. Se concentra ali no que você tem que fazer. Eu vivo isso tão intensamente que eu sou uma dessas que não tem sonho. Se você, qual é o seu sonho? Eu não sei, porque eu vivo hoje. O meu hoje é a construção de um sonho. O meu hoje é uma construção de algo melhor. Você está falando de filho, eu acho que... Eu queria só contar depois eu conto, que você não contou a sua ainda, que eu tô curiosa. Desculpa, Leandro. Segue o flow aí. Segue o flow. Você falou de filho, que eu acho que na gravidez da minha filha, eu venho de uma família bem desestruturada. Infelizmente, meu pai fazia coisas que, ao modo dele, ele entendia que era certo, mas ele era muito machista, muito sexista, e ele realmente tinha um conceito sobre mulher que hoje a gente está aprendendo que não funciona mais. Mas foi o jeito dele aprender, e enfim. Mas isso me fez ter muita dúvida sobre a minha capacidade de ser mãe, porque a minha mãe não conseguia ser a mulher que ele falava que tinha que ser. Né? E ele penalizava muito a minha mãe, ele castigava muito a minha mãe por conta disso, e eu também sofria. E minha mãe sempre falou, eu não vou embora porque ele vai parar de fazer comigo e vai fazer com você. Então eu não vou, a gente vai ficar aqui até a gente aguentar. Pra você ter uma ideia, a minha mãe, ela sempre falava, o único jeito de eu sair daqui, Fabiana, é eu estudando, e eu vou precisar estudar. Então você vai estudar. E a minha mãe, queria só abrir uma aspas aqui, o meu pai nunca deixou ela estudar. Das vezes que ela tentou, ela ia buscar na escola, enfim. E ela pegou e falou assim, eu só vou me livrar desse casamento quando eu começar a estudar e eu poder ficar com vocês. Senão eu tenho que ir embora sozinha, e se eu for embora sozinha, você vai ficar na mão do seu pai. Enfim, a minha mãe estudou por 4 anos, magistério, escondida do meu pai. Ela fez um acordo na escola de que ela teria que entrar na segunda aula todo dia, porque meu pai saía para trabalhar, ela saía escondido para trabalhar. E ela ficou por 4 anos assim. Ela contou para ele só no dia da formatura. Fantástico. Então, aí... mas por que eu tô trazendo isso? Porque isso fez eu ter uma crença sobre ser mãe. Eu tinha a força da guerreira, mas eu tinha, assim, eu não sei se eu tenho essa força de fazer tudo isso que a minha mãe faz, então eu não quero ter filhos. E
em determinado momento, biologicamente, eu senti a necessidade de ser mãe. Eu acordei um dia, opa, preciso ser mãe. Quero ser mãe. Pra mim é biológico o negócio. Porque eu achava que eu nunca seria capaz. Enfim, fiquei grávida, foi muito fácil ficar grávida e tal. Com 30 semanas eu fui diagnosticada com um tumor benigno. Tumor de Vartan, que é um tumor na parótida. E eu fui diagnosticada, na verdade, assim, fui diagnosticada de uma forma errada, que fez eu conduzir o tratamento de uma forma errada, deu tudo errado e chegou no momento que a bomba estourou e eu tava com um nódulo de quase 4 centímetros na boca, com 30 semanas. Fui pro hospital, o médico falou, não tem o que fazer, você vai ter que ser operada. E ele falou assim, lembro até hoje, ele entrou no quarto e ele falou assim, você é mulher, né? Porque se fosse o teu marido, esse cara que tá sentado aqui, ele não aguentava. Mas você é mulher e você vai fazer uma cirurgia amanhã. Eu tava com 34 semanas. Você vai fazer uma cirurgia amanhã sem anestesia. Mas ou eu tiro isso, ou você morre. E quando você tá grávida, é a vida da mãe que é prioridade. Sim. Né? Eu não sabia disso. É. Então, e não dá pra eu te entubar. E você vai fazer sem anestesia essa cirurgia. Ok? Porque você é mulher. Só tô deixando claro pra vocês. Tudo tem lógica, tá? E Tem uma lógica do porquê ser a vida da mãe, tá? Oi? Tem uma lógica, tudo tem lógica nessas decisões. A Imagina. lógica é que a criança, você vivendo, você pode ter filho novamente. E ela ainda não é exatamente. instituído um CPF ainda, exatamente, né? Exatamente. Enfim, então você vai ter que operar, senão vai descer pro pulmão tudo isso daí, enfim, que gerou uma infecção e tal. O tumor tava quietinha, que gerou uma infecção do lado do tumor que fez o negócio ficar feio. Beleza. Eu fui pra sala de cirurgia no outro dia, não dormi, todo mundo muito nervoso, a minha médica também muito nervosa. Ela falou, Fabi, vamos lá. Quando eu entrei na sala de cirurgia, tinha um anestesista. Ele falou, olha, você não vai poder ser anestesiada, mas eu vou ficar aqui acompanhando todo o processo, ok? Ok. E aí eu tremia. E aí ele falou assim, você tá com frio? Esse anestesista, que eu nem lembro o nome dele, infelizmente. Ele falou, você tá com frio? Você quer que eu diminua o ar? Eu falei assim, eu não tô com frio, eu tô com medo e tô com raiva. Porque eu sou corajosa e eu tô com medo. E eu não tô gostando disso. E aí ele olhou pra mim e ele falou assim, Fabiana, se tem uma pessoa neste mundo agora que tem todos os motivos pra ter medo, é você. Uhum. E aí eu até queria que você explicasse, porque foi ele falar isso. Eu parei de tremer na hora. Falei, pode fazer. Você aceitou, não é isso? Eu acho que ele validou e reconheceu uma emoção ali. Ele não falou, não, vai passar. Ele deu autoridade para você. Isso. Seu cérebro Que? adaptou a autoridade sobre a situação. Ele potencializou aquilo que estava em você de forma inconsciente. E aí seu corpo, inclusive seu organismo, poderia ter anestesiado essa parte. Porque esse é o poder que tem no cérebro. É isso. E aí, eu falei, pode tocar. E aí ele do meu lado também o tempo todo, foram 47 minutos de cirurgia. Ele falou, ele está cortando, agora ele está tirando, agora ele está limpando, agora ele está fazendo isso, agora ele está fazendo aquilo. Já foram 30 minutos, então a gente já está na fase final. Ele ficou o tempo todo ali. E o médico, tudo fez. E aí, esta é a minha maior superação, porque ali eu vi que eu sou mãe, sim. Uhum. Porque ali eu vi que eu tenho condições de ser mãe. Ali eu vi que eu estava lutando pela minha filha. Quando acabou a cirurgia, a minha médica falou, Fabi, depois a gente vê um procedimento estético para essa cicatriz. Eu falei, não. Essa é a minha cicatriz, ela vai me acompanhar, que é a minha marca. Uhum. No dia seguinte, a Cecília nasceu, porque eu, por conta do estresse, perdi todo o líquido amniótico. Então, num dia eu fiz a cirurgia na boca, no outro dia eu fiz a cesárea. Não é? Então, essa sim. E aí, eu queria trazer para você, perguntar aqui, que é importante realmente a gente ter conexão, da gente ter entendimento, da gente saber da segurança, mas eu acho que o ambiente também contribui demais. Claro. Porque esse homem, ele fez total diferença na minha vida. E ali foi um divisor de água, porque eu falei, agora nada mais me para, nada mais me supera. Se eu tô fazendo isso, a dor que eu senti ali até pode ter anestesiado, mas, gente,
dor que eu senti ali. O quanto é importante a gente estar preparado, né, Gi? Esse homem, o quanto é importante estar preparado. Olha o que é um médico ter pessoas preparado. certas no momento certo. Exatamente. Né? Tudo bem que a gente sabe que tem um poder superior conduzindo tudo isso, nós falamos isso aqui já, conduziu tudo para que aquela pessoa estivesse ali para te dar esse apoio, mas a gente sabe de outros casos também de pessoas que não estavam preparadas. As pessoas não sabem, Lê, que o ambiente, as pessoas com as que nós interagimos no dia a dia, podem até mudar o DNA. É muito louco isso. Entrevista para outro dia, tá? Mas até o DNA pode ser mudado pelo ambiente. Então, quando estamos com as pessoas certas, verdadeiramente acontece uma mudança neural. A neuroplasticidade pode nos levar a um nível superior. Por quê? Porque o ambiente, a fortaleza das pessoas, precisamente, nos leva a ter essa mudança biológica. É muito louco o que acontece, porque o cérebro começa a agir de forma racional. A gente se adapta a isso. Mas é um gatilho que o cérebro acorda. Por exemplo, se uma pessoa ouviu, sentiu constantemente que o pai maltratava ela, que não a cuidava, que não valorizava mais. Obviamente, tem uma programação dentro dos circuitos neurais que tem a ver com isso. Então, não se sente fortalecida. Mas aparece uma pessoa de autoridade que diz, calma, você sim tem o controle, você sim está no comando da situação, uma pessoa que está valorizando, elogiando, dando força para ela, o cérebro que faz? Muda rapidinho. E por isso que eu falei, tem testes científicos onde a pessoa tem a capacidade até de poder, né, anestesiar, deixar sem dor uma parte do corpo. É muito louco. Sim, Querem novidades? Nossa, o ano próximo, 2024, estarei fazendo um curso meia louco que tem a ver com a parte neural. Mas acontece porque por isso é importante estar com pessoas de alto nível, porque assim nosso destino é alterado. Olha, eu quero fazer uma chamada para você aqui. Eu não creio em Deus, vocês falaram muito de Deus aí, eu não creio nisso. E você tem todo o direito de não crer. Não abandone, não deixa de assistir, porque aqui a gente não fala só em Deus. Ele nos guia, porque nós escolhemos isso. Nós três aqui escolhemos isso. Mas nós acreditamos na ciência. Eu acredito em diversas outras religiões. Tem várias religiões, isso que você falou agora do ponto central e tudo, tem várias religiões que falam tantas coisas que você vai olhar e fala assim, uma coisa vai convergindo com a outra e vai levando para o mesmo lugar. O crescimento, o desenvolvimento da humanidade. Vocês viram como que eu comecei esse podcast falando exatamente sobre isso. A evolução da humanidade, por tudo que a humanidade passou, capacidade e inteligência que trouxe a humanidade até aqui. Então, inscreve no canal, passa isso que você está assistindo para outro amigo, para outro colega, para alguém que está vivendo esse momento de dificuldade, porque eu tenho certeza que vai ajudar. Eu não estou preocupado em viralizar, eu não estou preocupado em virar o maior canal do Brasil. Não. Se isso acontecer, glória a Deus por isso. Mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ajudar a pessoa certa. Um dia eu estava em cima de um púlpito, dentro de uma clínica de dependência química, atendendo um culto. No culto passado eu tinha entregado 30 certificados. 30. Eu tinha 30 pessoas que tinham acabado o tratamento de 6 meses para dependência química. No domingo, um mês depois, tinham... 15 pessoas eu tinha entregado, tinham no outro domingo 14 lá dentro de novo. Eu questionei e falei, meu Deus, como é isso? Eu estou fazendo o quê aqui? O que nós estamos fazendo com essa clínica aqui, perdendo tempo? Acredite se quiser também, aí se não acreditar, tá tudo certo. Deus virou para mim e falou assim, se você, se um ficar bem, todo o período que você ficar aqui, ficar bem, seu caminho tá feito. Seu propósito tá cumprido. Então, se esse canal atingir uma pessoa, tiver cura, e nem que eu não saiba, mas aconteceu, nosso papel tá feito. Mas teve cura em mim, porque a sua história me transformou. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas assim, a gente tá falando da espiritualidade, mas somos pessoas de ação. De ação, exatamente. Entendeu? Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Exatamente. Eu melhorei minha alimentação, eu tomei todos os remédios, eu fui todas as consultas, eu fiz todos os exames, eu honrei o meu trabalho, eu honrei cada cliente que fechou comigo naquele momento. Então eu tive muita ação. Exatamente. Eu não tive só eu tive toda uma ação sustentada por algo maior que eu acredito, mas eu fiz. Você tomou start. Então a gente entra agora na história da Gi, porque foi exatamente pelo que eu li, ela tem um livro publicado, depois a gente vai falar desse livro aqui, pelo que eu li foi exatamente isso, teve um momento que você precisou, eu tenho que tomar uma ação.
Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus teve misericórdia e chegou porque eu era um ignorante. Uhum. Mas você tinha ali meios de falar, não, pera, eu preciso tomar uma decisão. Como eu já tomei em outras na minha vida também, mas especificamente. Conta pra gente. Na verdade, eu acredito que todo mundo precisa entender o seguinte: não tem nada que você faça ou não faça que tire o amor de Deus da gente. Você pode estar numa igreja e não se sentir amado. Você pode estar em meio de um grupo de pessoas, mas pode se sentir solitário. O importante é como você verdadeiramente se sente dentro e dos resultados. Eu conhecia muito, né, a parte da igreja, da Bíblia, porque na verdade é uma coisa que vocês, não sei, acho que você possivelmente saiba ler, mas eu sei que a Fabi não. Eu era pastora de jovens, eu tinha no meu cargo 5.000 líderes de jovens. Uhum. E além de trabalhar em mídias e tudo mais, eu sabia o que tinha que ser feito. Eu sabia que tinha que orar, jejuar. Mas aí... Jejuar. Tá? Jejuar. Tá? Jejuar, portunhol, né? Jejuar. Aí vem um ponto interessante. Conheci uma pessoa com quem ia me casar, né? Uma pessoa que trabalhava em uma empresa grande, de outro país, estrangeiro, bonito, charmoso, rico. E aí... Melhor cenário, porque, né? É o melhor cenário. Sabe quando a gente diz, não sei o que, um brinquedo dessa cor, que esses botões... Até o nome dele era de rico, Luigi. Esse é o apelido, na verdade, né? Mas imagina, um cara perfeito. Eu tinha o brinquedo da cor que queria, com os botões que almejava, controle remoto do jeito que eu tinha pensado, tudo certinho. E ele, né, estava do meu pé e demorou mesmo em aceitar... namorar com ele, porque viajava muito, ia para todos os países. Eu lembro que ele ia para a China e ligava para mim, né? Só ligando da China, sério. E ele tirando foto de onde estava, mas aí começamos a namorar. E planejamos nos casar. Tínhamos a data para ele chegar no meu país e pedir minha mão. Meus pais chegaram, meus irmãos estavam também aí, no meu país, né? Chegaram da Argentina. E faltando 10 dias para ele chegar, ele sumiu. Sumiu e eu falei, será que ele não chamou, não ligou, como sempre fazia? Acho que desistiu, né? Mas tudo bem. Passaram outros 2 dias e ele ligou. E falou, olha, o que aconteceu foi que fui encontrado na porta do meu apartamento desmaiado. Estou falando do hospital, mas na verdade não posso falar, prefiro entrar no Messenger. Aí falei, Messenger, né? Já quase sabe a minha idade, embora pareça 18 anos. E aí ele falou... Vocês tinham quanto tempo de relacionamento? Nós tínhamos 6 meses, mas eu conheci ele há 2 anos. Uhum. E ele começou a chorar, começamos a falar, e acontece que estava no hospital interno. 2 dias depois, o amigo dele, mais próximo, fala para mim que o Luigi estava com leucemia avançada, e que não queria fazer nada para fazer o tratamento. E que a única pessoa que eles os pais e as pessoas próximas achavam que ia convencê-lo era eu. Aí meu mundo caiu. Uhum. Eu lembro que eu oramos com minha mãe, eu chorei, liguei para as pessoas mais próximas para que a gente possa orar e pedir um milagre. Pela tarde eu falei com ele, porque obviamente não aceitavam ele estar com celular nem nada. O amigo dele levou o celular. E eu falei, você não pode não fazer nenhum tratamento, porque a gente fez planejamento da data de casamento, de onde íamos morar, onde íamos passar Natal, quantos filhos íamos ter, todas as coisas que tínhamos projetado. E dito seja de passo, mas você, Gio, não viveu tudo isso? Sim, fisicamente sim, mas o cérebro sim. E aí entra essa parte que a gente traz para o cérebro e começa a vivenciar, quando ainda não é parte da realidade. Isso gera outra estrutura, outra sinapse neural, que faz que machuque mais quando não se vive isso. Bom, aí eu falei com ele dizia para mim naquele dia, aí comecei a chorar. Aí ele falou, olha, embora a gente está namorando 6 meses, pela primeira vez, eu estou sentindo que você realmente me ama.
porque eu sempre pensei que você namorava comigo pela minha insistência, mas hoje sei que você me ama. E ele falou pra você. Ele falou para mim. Aí fiquei pior, né? Emocionalmente. As mulheres sabemos como que foi isso. Passaram uns dias, os pais conseguiram levar ele para Los Angeles. Ele aceitou fazer os tratamentos que tinha que fazer para o transplante de medula. E dias depois, o Alexandre, melhor amigo dele, ligou para mim, falando que o Luigi tinha falecido. Parecia um pesadelo, né? Naquele momento, meu chão... fiquei sem chão. Uhum. Eu lembro que caí de joelhos, eu falei, eu não entendo o que está me falando. Estava sozinha na minha casa, ele falou, Luigi já não está mais conosco. Aí eu desliguei, não sabia o que fazer, e eu fui tomar banho, né? Estava perdida, mas entrando no meu dormitório caiu a ficha de que realmente ele não estava mais aí, comecei a chorar. Começou um processo de depressão e ansiedade terrível. Eu não conseguia dormir. Eu tomava, o médico falou, deu para mim um remédio que tinha que tomar a quarta parte. Eu tomava ele inteiro e não conseguia dormir. O pouco que dormia, eu acordava, via ele. Literalmente cheguei a ver branco e preto. É uma situação que o cérebro faz para proteger a pessoa. Nosso cérebro é um mundo maravilhoso, mas também pode ser uma desgraça se a gente não entende como ele funciona. E aí fiquei em depressão e ansiedade por muito tempo, né? Como falei, as pessoas oravam por mim, mas tinha que eu fazer uma mudança. No processo, para fazer a história curta, se preparem porque os detalhes vão sair o ano que vem no meu livro, decidi vir morar em Brasil, achando que ia ser melhor. Lembro de um amigo querido, ele disse para mim, não vai não, porque aqui você tem uma vida social, tem amigos, tem pessoas próximas. Lá você só será uma estrangeira. Aqui tem vida social, se você quiser, e era de fato, né? Sexta, sábado e domingo, sempre atividades, convites, uma vida social ampla. Mas lá, você não irá ter ninguém. Falei, não, mas você vai ser passageiro, vou fazer minha vida. Bom, se você se pergunta se minha vida mudou, ou se foi bom o plano, eu vou dizer que não. Foi pior. Porque lá, pelo menos, tinha amigos, igreja. Aqui não tinha ninguém. Só um casal de amigos dos meus pais, o meu irmão que decidiu vir comigo, e eu estava frustrada. Alugamos uma casa, meu irmão era diretor naquele momento de uma grife, viajava muito, ficava só eu naquela casa de 4 andares, grande, ampla. Mas quando chegava nela, eu tinha um ritual emocional, e pode ser que você que está assistindo a esse programa se sente identificado. Qual que é o seu ritual emocional que eu destrói? Todos nós temos. E temos que ser conscientes disso, porque senão isso nos está destruindo dia por dia. O meu ritual era chegar naquela casa, terminar sentada no chão, deitada na parede e chorando, com aquela dor no peito que passava até o pulmão. Dito seja de passo, por um caso, você que sente aqueles dores no coração, porque está sofrendo muito emocionalmente, o coração não dói. Não dói, o músculo não dói. Exatamente. Não dói, por quê? Quando emocionalmente estamos instáveis, a descarga elétrica que faz o cérebro é muito forte. Essa descarga chega a atingir outra estrutura que não está do lado, está longe, mas é tão forte. E essa outra estrutura tem a ver com o músculo que está acima do coração. Então, na verdade, o coração não dói porque é um órgão, o que dói é o músculo, devido a essa forte descarga elétrica que acontece. Isso que acontecia. Posso terminar? Pode não, né? Eu tô só pus a mão aqui. Até que em algum momento caiu a ficha uma noite. Qual que era essa ficha? Uma aspas, tá? Eu lembro, eu estava tão perdida que um dia eu lembro que peguei um ônibus e eu só apareci na Faria Lima. Eu falei, o que estou fazendo aqui? Nem eu sabia o que estava fazendo. Teve um apagão momentâneo. Apaguei. Uhum. Apaguei.
Gente, eu nem sei como subi no ônibus, como cheguei lá. Eu só vi que estava caminhando e eu perguntei para o professor, onde que estou? Ele falou, Faria Lima. E eu não conhecia esse lugar. Bom, eu poderia contar quantos detalhes, já contei que fiquei doente, que ficava sempre desse jeito, em um mar de solidão terrível. Eu consigo hoje ler as pessoas e tudo é para a glória dele, porque meu intuito é trazer o reino aqui na Terra. Eu estou ciente disso. É o brilho da glória dele que eu tenho como propósito. Quando eu leio uma pessoa que está detrás, quando eu traço à tona o filho, a filha, eu consigo ler a essa pessoa de quem está falando sem ele estar na minha frente, é porque eu mesma comecei a entender o que acontecia em mim. Essa noite que caiu a ficha, estando naquele ritual emocional, a ficha era, não é lógico acreditar que existe um Deus que está permitindo eu estar viva e estar desse jeito. Algum parafuso meu está solto. E aí, eu falei, preciso saber o que é. A linguagem entrega a idade, né? Ficha, parafuso, solto. Mas eu sou estrangeira. Sou a mais novinha daqui, gente. Entrega a nossa idade, que nossa. conseguimos entender. Entender, né? Pra piorar a coisa. Obrigada. Para gente. Aí, comecei a pesquisar. Eu lembro que essa noite fiquei quase até as 4 da manhã, querendo saber como que funciona o cérebro e as emoções. O meu intuito era desligar meu cérebro do emocional. Eu procurei tanto, gente. Eu comecei a fazer cursos, porque eu penso, né? Caramba, eu investi em 3 formações de coach. 3. Pensei, uma já era suficiente. 3. Mas 3 por quê? Eu queria entender mais como que funcionava o cérebro. Quando fiz a mentoria com o Tony Robbins, essa mentoria foi bem pesada para mim. Nem ganhava o que ganhou naquele momento que tinha que pagar. Que pagou, Mas, na verdade, tudo isso, psiconeuroimunologia, que isso? Ninguém sabe, mas eu sei que a relação cerebral que nós temos e fazemos, que tem a ver com os comportamentos, emoções e saúde. Essa triagem que é preciso trabalhar. Então, epigenética. Que epigenética? Genética, tá bom. Mas quando a gente começa a estudar realmente a parte celular do DNA, a vida muda. Tudo isso porque eu queria mudar. Eu comecei a aplicar tudo. Eu faço aquilo que falo. Não é lógico falar ou saber. Sabedoria não é conhecimento. Por Deus, nunca pense que seu conhecimento o fará grande. Sabedoria é fazer algo com isso que a gente sabe. Quando a gente aplica, nossa, já pegou a charada, já vai a um nível além. É isso que eu fazia. Tudo que estudava, eu aplicava em mim. Eu comecei a perceber que minha saúde melhorou. Gente, aspas, mulheres, eu não tenho PTM há anos. TPM. Eu tenho há anos. Porque eu trabalho em minha vida. Eu consegui equilibrar. Eu não sou uma santa, eu sou pior daquilo que vocês imaginam. Mas, gente, estou falando isso porque para que entendam que qualquer ser humano consegue equilibrar o emocional. Aí eu comecei a aplicar em mim, eu comecei a estudar, mas foi uma decisão. E aí vem uma parte importante. Não é Deus o culpado daquilo que acontece. No Stories, uma pessoa ontem perguntou para mim, uma coisa assim, eu estou deixando de acreditar em Deus porque Ele não faz o que eu peço. Tá, existem 2 coisas. Vocês falaram, corpo, alma e espírito. Corpo. Deus está para te sustentar espiritualmente. O espírito está ligado a Ele. Mas o corpo, existe aí uma parte que nós temos que fazer. Eu acredito na prosperidade. Nada de errado em ter. Mas se você primeiro não é, não adianta. E ser acontece quando você faz alguma coisa com sua vida. E aí começou minha jornada em entender que eu primeiro alterei meu destino e altero todos os dias meu destino. Todos os dias preciso tomar a decisão. Tem dias que eu acordo sem vontade, pode ser, mas a maior parte das vezes eu posso lhes assegurar que eu acordo com um sorriso e eu falo para mim mesma, bora alterar destinos. Porque o que eu faço traz resultados. Como estar... Eu fico muito atento a detalhes. Você acabou de falar aí. Tem dia que eu não acordo bem. Porque tá um tal de se vender, que você tem que acordar bem todo dia, que você tem que estar o tempo todo, que
Para. Você tem que fazer sexo todo dia, que você tem que ganhar não sei quantos milhões. Não é assim, né? Exatamente papo de equilíbrio. É a busca pelo equilíbrio da vida. Tudo isso que a gente vive aqui hoje é exatamente a busca por esse equilíbrio. No episódio passado, o Isaac falou assim, não existe equilíbrio 100%, Leandro. Nós todos estamos em busca desse equilíbrio. E decisões para achar isso, né? E quais são as decisões que você tem que tomar? Que você toma milhares todos, não sei se é milhares, mas você toma muitas decisões todos os dias que te levam ao equilíbrio ou ao desequilíbrio. Eu só quis fazer um parênteses nisso daí, porque são coisas muito importantes que podem pegar errado. Ah, não, eu acordo todo dia, não. Tem dia que eu acordo mal, com vontade de ficar na cama dormindo. Eu posso, mesmo sendo empresário? Não. Eu tenho um monte de responsabilidade para cumprir. Se eu fizer poder isso, eu posso, eu não devo. Eu não devo, exatamente. Poder eu posso, né? Na screen de dependência química a gente vê isso. Eu posso tudo. O que eu devo fazer? Né? Então, eu só quis fazer esse parênteses. Mas aí vem o ponto, né, de que nós estamos feitos por decisões. Por dia, todo ser humano tem entre 60 mil e 70 mil pensamentos conscientes e inconscientes. É muito pensamento para gestionar. A qualidade dos pensamentos determina a qualidade de seus sentimentos e seus resultados. Então, temos 5 segundos para que esse pensamento possa se instalar em nós 100% e terminar sendo uma história de sucesso ou uma trágica novela mexicana. Mas aí vem esse ponto fundamental. O que fazer? O que decidir? Alimentar o negativo ou o positivo? É claro, né? Ficar na cama é gostoso? É. Algumas vezes a gente quer ficar mais tempo? É. Mas aí tem que ter um propósito. Primeiro, começar comigo. O que é bom fazer para mim? O que eu posso fazer para verdadeiramente entender que minha vida tem algo para viver? A semana passada estive em reunião com 2 empresárias, a empresa dela está expandindo, né, em Brasil, graças a Deus estão indo para Portugal, aí elas precisavam de uma orientação, me procuraram, atendi elas, e um ponto fundamental, eu falei, mas por que estão crescendo? Ah, porque estamos prosperando, sim, mas se não tem propósito, e o propósito tem a ver com pessoas, as pessoas não têm propósito. Não significa pensar mais no próximo. Significa pensar nele, também no crescimento. Então, aí, até vendo esse equilíbrio de crescer e contribuir, tem a ver com o quê? Com o amor que um tem com o próximo, consigo mesmo. Só que as pessoas terminam focando mais no outro que em si próprio. E aí que traz problemas emocionais. Porque a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o ponto fundamental. Quando as pessoas entendem que o outro é importante, mas ter o dia da Fabi, meu Deus, será que eu não mereço? Claro que sim. Exato. Eu acho. Porque é o amor, então, eu vou acordar, mas pelos outros, pela empresa, pelos negócios, pela reunião com aquele cliente. Não, eu vou acordar Por mim. Por mim. Boa. Bom, eu gostaria de ficar aqui por horas, porque a gente tem assunto, não tenho dúvida, e não é blá, blá, blá. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que ela até, eu diria que ela soa um pouco polêmica, mas não é não. As pessoas fogem muito dos assuntos sérios que nós estamos vivendo. Nós estamos criando uma geração muito frágil, muito fraca. Essa última geração. E os pais são responsáveis pela criação dos filhos. Tem muitos pais que fogem dessa responsabilidade. Tá um tal aí que a gente está ouvindo muito agora de que o pai, eu tenho o direito de descansar. Mamãe quer descansar, porque... Então, né? São escolhas. Você levantou de manhã cedo e falou, biologicamente meu corpo gritou que eu queria ser mãe. E atrás dessa decisão vem um monte de responsabilidade. Né? E por que eu estou falando isso? Porque essa evolução da humanidade gerou facilidades. E nós, como seres humanos, estamos confundindo as coisas. A internet é maravilhosa, ela pode ser usada para o bem como pode ser usada para o mal. Os meios de comunicação são maravilhosos, pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal. As facilidades são maravilhosas, é uma delícia ter facilidade. Quem falou que não é para ter facilidade? É o contrário. Se eu posso ir de carro em algum lugar, no lugar de eu ir a pé com ar-condicionado, poxa, as facilidades são maravilhosas, mas tá bom. Só que facilidade, né, dizem já aí, os antigos falam, né, que céu claro não faz bom brigadeiro,
né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Por quê? Exatamente porque as turbulências da vida, isso que você passou, que eu passei, e aquilo que a gente passou antes nos trouxe até aquele momento que ajudou a gente a tomar a decisão, talvez a minha fé, e aqui nós vamos devanear sobre os motivos que nos levaram a chegar àquilo ali. Mas todos eles foram momentos de dificuldade. E eu fiz o discurso para dizer o seguinte: eu estou vendo uma geração criada com muita facilidade. Os pais... Eu posso estar errado, eu não estou falando que eu estou certo, não. Quero ouvir vocês, para a gente encerrar. Os pais estão entregando muita facilidade na mão dos filhos. E você tem uma geração... Outro dia, você saindo do restaurante, você virou para mim e falou assim: Lê, contratar está muito difícil. Não foi? Você falou: Lê, contratar está muito difícil. Você não consegue achar bons profissionais. O mercado sempre foi ávido de bons profissionais. Sempre foi. E essa escassez é boa, porque valoriza o bom profissional. Mas hoje tá. Jesus toma conta. Né? Então, toma conta, né? Jesus ensina, pelo menos toma conta, não, então, só ensina. Eu queria ouvir a especialista em recursos humanos, depois ouve você e aí a gente encerra. E, cara, eu já deixo o convite pra gente fazer este novo, porque, caramba. Eu acho que, se a gente for trazer isso no ambiente corporativo, hoje a relação com o trabalho mudou. E eu vejo uma resistência, tanto de uma geração como a outra, e de entender o formato, de como enxergam as coisas. E eu acho que o problema está nessa resistência. Eu tenho uma geração antiga não se abrindo para entender a nova, e eu tenho uma nova não se abrindo para entender. Né? E eu acho que isso é porque a gente, de fato, não tem propósitos, objetivos comuns, a gente, não sei. Mas se todo mundo tivesse, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, qual é o objetivo? A gente vai porque é para o negócio crescer, é para o negócio ficar bem, ele ter uma estrutura. Então, se eu pego um pouquinho do que a nova geração pensa, um pouquinho do que a antiga pensa, uno e faço um bem melhor, potencializa. Mas hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo assim, a gente com uma outra geração muito resistente, pautado muito do que a gente aprendeu e pronto, acabou. E vejo muito eles. Não, isso que vocês aprenderam é tudo errado também, vai ter que ser do meu jeito. Esse conflito existe em todas as gerações. Baby Boomer pro X e assim vai, né? Mas eu vejo que hoje a gente está se alimentando do conflito, né? A gente só não está trabalhando ele. Então, a gente provoca esse conflito, né? Eu quero dizer que o meu jeito está certo, você quer dizer que o jeito está errado. Em relação ao trabalho, hoje, eu vejo que... eu vejo tudo isso que você trouxe aí, mas a importância da gente aprender a lidar com essa nova geração. Porque eles estão aí. Exato, eles não vão embora. Eles vão ser os nossos médicos, vão ser os nossos policiais, serão os nossos políticos, né? E a gente precisa aprender qual é o melhor formato e abordagem de comunicação para que a gente possa realmente tirar o melhor deles. Para você ter uma ideia, até entrando numa questão polêmica, eu encaro a nova geração, eu encaro que a nossa geração aprendeu que o trabalho é a nossa vida. Que a gente não é nada sem trabalho. E eu vejo que essa geração, ela trata o trabalho como trabalho. Ele faz parte da minha vida. Ponto final. Ele não é a minha vida. Pra gente é muito conflituoso isso. Pra gente não dá. Eu pego um dono de empresa que ele trabalha 23 horas, que ele acabou o casamento, que ele tirou todos os relacionamentos da vida dele pra aquela empresa, e ele vê um menino que fala, eu não tô me sentindo bem. Eu tô com dor de cabeça e eu vou pra minha casa. É ofensivo demais pra esse dono de empresa isso. E para essa nova geração que fala, é louco, fala, quem é esse cara? O cara sozinho, não tem casamento, tá no terceiro casamento, filhos distantes, que é a realidade a minha persona é essa. E ele fala, cara, é louco. Eu não quero nunca chegar a ser igual a esse louco. Então eu acho que são conceitos, são formatos de enxergar a vida. Então eu acho que a gente tem que unir forças. Sabe direita e esquerda? Eu acho que é bem assim. Nossa, a gente tá pensando... direita, mastermind aqui. Assim, ninguém tá o preocupado médium. com o Brasil. Virtus in medium est. A virtude está na média. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Se eu tivesse preocupado com o Brasil, direita se unia com a esquerda e vamos fazer esse negócio funcionar. Exatamente. Tá preocupado com o que eu acho, tá preocupado com o que eu acredito. Se for assim. Então eu acho que a nova geração é isso. A gente tem que encontrar essa sinergia. Então, ou seja, a gente tem que... o que deveria ser feito, teoricamente, aqui? A geração nossa geração, ser um pouco mais...
amar um pouco mais essa nova geração, aceitá-la um pouco mais, entendê-la, né, se abrir para entendê-la, e essa nova geração que está vindo, buscar um pouco mais de competências, eu diria, olhar para as coisas com um pouco mais de responsabilidade, talvez, porque elas olham com muito... Eu acho que a nossa geração precisa entender essa geração, a outra geração, e a geração de agora precisa aprender com a gente. Eu só acho que é isso, a gente entende e eles aprendem. E a gente consegue fluir. Isso, mas eu não sou especialista em relação a isso, mas eu vejo esse o cenário, esse conflito dentro das organizações puramente porque eu não me permito entender. Eu refuto. Não está do meu jeito, eu aprendi disso. Eu vejo isso rapidamente dentro da minha casa. O meu pai era esse, você tem que aprender na dor, você tem que aprender na dor, você tem que aprender na dor, você tem que aprender na dor. A minha mãe não, você vai aprender no amor, você vai aprender no amor, você vai aprender no amor. Aí eu batendo aqui. Eu consegui pegar as duas coisas. Sim. Eu consegui... Sim. Né? Não precisava ser daquele jeito. Mas a gente sabe que a dor ensina, né? A dor ensina a gemer, é um ditado antigo dos brasileiros aqui, e sabe também que o amor constrói, o amor vence tudo. Ele sustenta, ele vence tudo. É isso. Você falou de amor, eu já pensei na oxitocina, né? No óxido nítrico, que são hormônios transmissores que estão dentro de nós e que são produzidos por base de amor, tema para outro dia também. Eu acredito que é importante se abrir. Uma pessoa que não se abre não muda. E o pior não são as consequências que produz nos outros, sino as consequências que produz em si próprio. Porque a falta de se abrir ao outro, o fato de acreditar que tem razão, né? Antigamente, na igreja, estou falando antigamente, parece que tenho 100 anos, né? Mas você achava que a ciência era do diabo. Sim, vivi isso. Mas eu posso dizer que cada aula que eu tenho, eu falo, caramba, por não falar outra coisa, claro, isso está na Bíblia, isso já diz há muito tempo. Só o fato de se abrir um pouco, né? Levantar, se está num lugar aberto, levantar a cabeça, né? Olhar para o horizonte, isso faz que tenha uma mudança neural. E a Bíblia diz, alçarei meus olhos aos montes, daí vem meu socorro. A Bíblia já falava muito de ciência. Por quê? Querem saber por quê? Porque a ciência e a Bíblia tem pontos em comum, porque o autor é o mesmo. Tema para outro dia. Bom, fantástico. Aí é importante o quê? Eu acredito que se abrir. Uma pessoa que não se abre às novas oportunidades, entender aquele empresário que tem 20 anos de carreira na empresa e entender aquela pessoa que é profissional, que tem 21, 23 anos. É um equilíbrio. Se abrir às novas opções te leva verdadeiramente à mudança. E a mudança é boa não só para os outros, para si próprio. Então, eu quero fechar esse tempo e a minha despedida, Lê, falando de que a maior liderança, eu como especialista na ciência das emoções, posso dizer para você que a maior liderança não começa por quantos liderados tem, nem quanto dinheiro possui no banco. A maior liderança começa quando você começa a liderar si próprio. Líder de si. Ou liderar as suas emoções. Fantástico. Mas eu faço isso, tá? Me mostra seus resultados. Muito bom. Me mostra seus resultados. Falar é fácil. Sempre vejo o quê? Resultados. Quer um especialista? Procure os resultados. Eles sempre gritarão mais que as palavras. Muito obrigada pelo tempo. Amei estar com vocês. Quando a gente realmente entende a importância desse papo de valor, entramos nesse tempo kairos, né? Que passa rápido e a gente nem percebe. Obrigada por isso. E você que está assistindo esse tempo, novamente, lembre-se que é amado por Deus, pelo universo, não por quem é você, sino por aquilo que possui dentro de si. Obrigada. Muito obrigado. Queridos. Obrigada, querido. Obrigada por essa aula, obrigada por me permitir falar de mim, do que eu acredito e por confiar que eu teria algo para entregar aqui para vocês. Então, eu não estava preparada, né? Até falei que ia deixar Deus ministrar meu coração para vir falar, mas não... Ele falou, tá? Falou, né? Fantástico. Mas eu saio daqui melhor do que eu entrei, porque eu muito orgulhosa de mim, muito orgulhosa por tê-los na minha vida. E parabéns pelo seu trabalho, querido. Você Legal. É uma referência tanto de homem como de profissional. Giovana, a mesma coisa. E eu só agradeço, porque
esse presente, esse olhar de Deus de colocar pessoas assim na minha vida. Obrigada mesmo. Glória Viu? a Deus por isso, que coisa linda. Pessoal, muito obrigado por vocês duas estarem aqui com a gente. Prazer. Tudo que eu faço eu tenho certeza que é guiado por Deus, então às vezes eu tenho alguns insights que eu falo de onde veio. Só pode ter vindo de Deus, então trazer vocês duas aqui foi especial. Fica o convite de verdade, porque eu quero fazer esse podcast ao vivo, quero fazer ele ao vivo, quero fazer ele semanalmente. Dá bastante trabalho, não é um negócio simples de fazer, mas e daí? Eu acho que a gente vai transformar vidas fazendo isso, né? Trazendo temas que mudam as vidas. E você que está nos assistindo, muito obrigado por ficar conosco até agora. Muito obrigado por assistir e por compartilhar isso aqui. Você não vai estar compartilhando para poder me fazer mais feliz, não. Você vai estar compartilhando para poder ajudar a mudar a vida de outro alguém, tá bom? E eu agradeço a minha família, ao meu sócio, Sérgio, meu irmão, que está sempre comigo. Eu agradeço a minha família, que sem eles eu não estaria aqui, sem a minha esposa que está sentada ali fora. Maravilhoso. Espetáculo de mulher. Sem ela eu não estaria aqui, Deus sabe disso. Então eu agradeço a Deus por ela, pelos meus filhos todo dia. E, não por último, mas não menos importante, a Deus por estarmos nesse momento aqui. Gente, beijo, muito obrigado, valeu.